mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é dramática. O altar está desnudo, as cruzes estão veladas, não há nenhum ornamento, quase não há palavras para exprimir o estupendo mistério que estamos celebrando. O eterno Filho, o Deus Santo, vivo e verdadeiro, nesta tarde sacrossanta, por nós se entregou ao Pai em total obediência, que o levou à morte e morte de cruz. O mesmo Deus, meus amados irmãos e irmãs, que criou este universo, que criou todo o mundo material, todos os astros, os animais, aquele mesmíssimo que nos criou, morreu. Portanto, a celebração de hoje nos leva a uma verdadeira contrição, mas também nos leva com esperança, com agradecimento. Estamos, claro, tristes, amargurados, mas esperançosos neste Deus. E é por isso que hoje a igreja ousa dizer: cruz amável e redentora, entre todas a árvore mais nobre, nenhum bosque produz igual, em ramagens, frutos e flores. Ó doce lenho, que os doces cravos e o doce peso sustenta. E hoje nós adoramos com genuflexão a cruz, porque a alegria chegou ao mundo inteiro por meio desse madeiro. Foi por meio da cruz que chegou para nós então a salvação. Para contemplar então o mistério que hoje celebramos, tomemos com temor e tremor as palavras que ouvimos na segunda leitura da Epístola aos Hebreus, que nos disse assim: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que sofreu. Eis aqui uma realidade que jamais podemos compreender totalmente, meus irmãos. O Filho eterno, o Filho que viveu sempre na intimidade do Pai, o Filho infinitamente amado pelo Pai, no seu caminho neste mundo, aprendeu a descobrir a cada dia a vontade do seu Pai e a cada dia obedecer esta mesma vontade. E essa vontade custou a ele lágrimas, dor e morte. E hoje, no relato que ouvimos da paixão, segundo o Evangelho de São João, que nos recorda tantos fatos desta paixão, e nós podemos reparar em alguns detalhes dos momentos culminantes da história da nossa salvação aos pés da cruz. O evangelista São João nos ensina que depois da divisão das vestes de Jesus e da sua túnica sem costura, cumpre-se detalhadamente as Escrituras, como ouvimos no Salmo, podemos ouvir no Salmo 22. Nesse fato, alguns padres da igreja colocam, como Santo Agostinho, nos afirmam assim: esta divisão das vestes de nosso Senhor Jesus Cristo em 4 partes representa a sua igreja, estendida pelas 4 partes do mundo. Mas a túnica é a figura da unidade das 4 partes, pelo vínculo da caridade. Para nos mostrar então que a salvação de nosso Senhor não veio só para os judeus, não aconteceu apenas para o povo judeu, mas para
todos. E naquela cruz quis congregar e congregou a todos. Porque como do alto daquela cruz nasceu então a Santa Igreja, porque como então nosso primeiro pai na carne, Adão, adormece e do seu sono Deus tira do seu lado aberto a sua esposa, ao sono do Senhor, da morte do Senhor, do seu lado aberto jorra então a esposa de Cristo, a Santa Igreja, que une a cada um de nós no mesmo mistério celebrado, na mesma fé, que nasce do sacrifício de Cristo, para nos lembrar então que o caminho da Santa Igreja, seja o nosso caminho, é esse mesmo caminho de Jesus, é o caminho do Calvário, é também o caminho da cruz. E o relato que também ouvimos nos detém especialmente na mãe de Jesus. Como nos diz Santo Ambrósio, Maria mostrou-se à altura da dignidade que correspondia à mãe de Cristo. E assim ele comenta, enfatizando a imensa fé da Virgem Maria. Pois quando os apóstolos fugiram, ela estava de pé diante da cruz, olhando para as chagas de seu filho, não como quem aguardava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. E além disso, naquele momento supremo, o Verbo de Deus, por quem tudo foi feito, nomeia Maria como mãe de todos os homens. Ou seja, se nos colocássemos do lado de Nossa Senhora contemplando aquele corpo dilacerado do seu filho, que já não tinha beleza, porque estava todo machucado, estava sangrando, já não tinha beleza, por causa dos nossos pecados. Nossa Senhora contemplava aquele corpo, sofrendo pela dor do seu filho, mas alegre porque trazia a salvação para nós, também os seus filhos, porque foi na cruz que fomos entregues à Santíssima Virgem Maria. E finalmente, Jesus então diz: tudo está terminado, tudo está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O relato de São João nos mostra que Deus nos amou até o último momento, nos amou até o extremo, entregando-se totalmente a nós. Ou seja, tudo está consumado, eu já salvei, agora entrego a minha vida. Tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor não reserva nada para Ele. Ele deixa jorrar do seu corpo todo o seu sangue. Ele não quer nada para si. Ele se dá totalmente a nós. Ele, aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, que fez tantos milagres, tantas pregações, alimentou o povo, aquele mesmo Jesus se entrega totalmente, não quer nada para si, mas quer entregar-se totalmente. Não devemos ter medo de manifestar a Jesus nosso afeto e ternura, nos diz São José Maria. Ou seja, devemos corresponder a esse amor profundo de Deus, porque olhamos Deus se entregando totalmente a nós, derramando todo o seu sangue para nos salvar. E o que nós estamos fazendo por esse Deus? Como estamos correspondendo? Se estamos correspondendo a esse amor, será que também estamos entregando o nosso tudo a Deus? Assim como Ele se entregou todo a nós e por nós, para a nossa salvação, será que nós também estamos entregando toda a nossa vida a Deus? No nosso dia a dia, nas pequenas coisas, em tudo, é entregar-se a Deus.
Claro, nas grandes coisas, quando aparece, por exemplo, uma enfermidade, uma dificuldade financeira aguda, tantas dificuldades que estamos vivendo nesse mundo, com esse vírus maldito, que está então exterminando, que está nos prendendo na nossa casa, que está muitas vezes, claro, não o vírus, mas as pessoas responsáveis estão, às vezes, nos proibindo, inclusive, de frequentar a igreja, de frequentar os sacramentos, tamanha dor do nosso coração, mas como estamos correspondendo a Deus? Será que estamos fazendo o suficiente? Será que estamos rezando o suficiente? Nos mortificando o suficiente? Amando a Deus o suficiente? Será que de fato amamos a Deus? Essa é a pergunta que devemos fazer. Essa é a pergunta que devemos pensar profundamente hoje. Será que de fato amamos mesmo a Deus? Ou amamos a nós mesmos simplesmente? Queremos simplesmente as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos? Ou queremos o plano de Deus? Queremos a vontade de Deus? Será que queremos só o milagre também de Deus? Será que queremos apenas ficar ao pé de Jesus ouvindo? Ou queremos segui-lo até o fim? Até o Calvário, até o Horto das Oliveiras, até o Calvário, até uma morte total para tudo aquilo que é nosso, para entregar-se e para entregar tudo a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, devemos oferecer então tudo a Deus, absolutamente tudo devemos ofertar então a Deus, para que possamos entrar mesmo nessa salvação de Jesus que nos veio pela cruz. Não esqueçamos, meus amados irmãos e irmãs, nesta Santíssima Sexta-feira da Paixão, nós somos convidados não somente a contemplar, a admirar a obediência total de Jesus a seu Pai, mas também entender que nós somos interpelados a participar desta mesma obediência. Meus amados irmãos e irmãs, temos que entender algo muito profundo aqui. Quando nós nos unimos então à cruz de Cristo, daquele ato salvífico de Cristo, que foi redentor para nós, quando nós nos unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, esse nosso sofrimento, por graça de Deus, também se torna redentor, porque ele participa da paixão do Senhor. Ou seja, quando oferecemos a Deus o nosso sacrifício e vivemos com paciência unido à cruz de Cristo, ele também se torna, por graça de Deus, redentor. O nosso sacrifício se torna, unido ao sacrifício de Cristo, também redentor. Então, por isso, nós somos convidados hoje a tomar parte dessa cruz de Cristo. E, Senhor Jesus, queremos vos dizer que o teu sublime exemplo de amor ao Pai e a nós profundamente possa nos comover, possa nos converter, Senhor, possa nos tirar desta nossa preguiça, da preguiça espiritual, dessa nossa vida cristã morna, tíbia, vazia. Senhor, obrigado por tão grande prova de amor por nós. Por esse amor tão profundo a cada um de nós e ao mundo todo. Obrigado por tuas dores, Senhor. Obrigado por tua cruz redentora. Obrigado por tua morte e por tua sepultura. E, Senhor, quando todos te abandonarem, queremos dizer: servirei, Senhor. Queremos vos servir até o fim.